Quando a gente não entende a mente humana, quando o psicólogo, o psicanalista não entende a mente humana, a gente fica muito preso ao que o paciente diz na sessão, à superfície do que ele está falando. Aí a gente fica muito preso nas palavras que o paciente está dizendo e não consegue sonhar a sessão, não consegue imaginar o que está por trás das palavras, não consegue ter uma atenção flutuante para poder pensar sobre aquilo que nós estamos escutando. E isso dificulta muito a escuta do inconsciente. O atendimento acaba sendo raso nesse caso, quando a gente não escuta além do que o paciente diz. Acaba sendo superficial, acaba não provocando uma mudança que o paciente veio buscar, uma mudança que ele quis e que ele está precisando na sua vida. Porque a gente quer trabalhar efetivamente transformando vidas. Então, se a gente não entende a mente humana, e não entender a mente humana é não conseguir diferenciar as diferentes estruturas da personalidade, porque olha lá o entendimento que a gente vai ter da mente humana se a gente não consegue nem saber direito qual é a estrutura da personalidade do paciente. Não é possível. Né? Aí a gente não vai conseguir transformar efetivamente a vida da maioria dos pacientes que a gente atende. Porque a gente vai trabalhar do mesmo modo com todos os pacientes, com a mesma técnica, e isso vai trazer resultados somente para aqueles pacientes que são propensos a reagir com aquela determinada técnica. E tem que saber ainda se você está usando uma técnica estudada, comprovada, ou se você está usando uma técnica intuitiva sua, do seu modo de agir, do seu modo de conversar com as pessoas que você traz para o tratamento, que é importante, mas não resolve os problemas técnicos das ferramentas. Então, não saber trabalhar com sonhos como ferramenta para chegar nas causas dos conflitos inconscientes faz com que você não entenda a mente humana. Trabalhar somente com a parte mais consciente dos pacientes facilita com que você crie conluios inconscientes, porque você não analisa a transferência, não analisa a contra-transferência, e fica um alvo mais fácil para manipulações que o paciente possa fazer e enrolações que o paciente possa fazer com você, deturpando o set, mudando as regras do enquadre e tudo mais. Então, ter muitos pacientes abandonando o tratamento é um indício de que você não está entendendo a mente humana. Porque daí você não está conseguindo criar uma aliança terapêutica com seus pacientes, uma transferência positiva saudável. O paciente não está vendo valor no serviço que você está prestando. E se ele não vê valor, ele abandona. Abandona mesmo. Então, atender todos os pacientes do mesmo modo, porque você não entende a mente humana e não diferencia as estruturas da personalidade, e quando eu digo que você não diferencia as estruturas da personalidade, relacionando com você não entender a mente humana, é porque quando você diferencia as estruturas da personalidade, você consegue reconhecer esse paciente que está na sua frente, ele é um psicótico, ele é um perverso, ele é um borderline, ele é um neurótico ou ele é um autista, em termos de estrutura. E dentro desses quadros clínicos, dessas estruturas, tem os quadros clínicos, né? Obviamente. Que a psicanálise trabalha, sim. Que a psicanálise se ocupa, sim. A gente precisa disso. Senão você vai atender todos os pacientes do mesmo jeito. Aí é como um médico que atende todos os casos como se fosse enxaqueca. Tá com uma perna quebrada, é enxaqueca, tratamento para enxaqueca. Tá com enjoo, com gastrite, é enxaqueca, e o tratamento é o tratamento para enxaqueca. Tá com problema sexual, de ereção, vai ser tratado como enxaqueca. Já pensou o caos que isso seria? No nosso caso é semelhante. É por isso que você precisa dominar o diagnóstico psicanalítico, para saber quem é que você está ali na sua frente. Senão fica complicado demais. Você vai ter um atendimento muito generalista, vai atirar para tudo que é lado, de uma forma igual, e as pessoas precisam ser tratadas dentro da sua peculiaridade, dentro da especificidade de cada caso, o que cada técnica requer para poder realmente ajudar esses pacientes a transformarem as suas vidas, a mudarem a maneira como eles se relacionam com os outros.
Então, existe muita confusão sobre essa questão entre os psicólogos e os psicanalistas, que acham que para entender a mente basta dominar os diagnósticos do DSM-4, do CID-10, mas isso não é verdade, porque ali é um diagnóstico apenas descritivo dos sintomas. Quando a gente faz um diagnóstico psicanalítico, a gente está entendendo como o paciente se defende, que defesas ele usa, como é que ele lida com as próprias pulsões, que destino tem as pulsões do paciente, os objetos internos, que maneira eles foram internalizados, a imagem que o paciente tem de si mesmo, o self do paciente, os mecanismos de defesa do ego, com essas questões que abrangem toda a vida do paciente que a gente vai se preocupar, e não com a descrição dos sintomas. Isso vai nos mostrar como é que o inconsciente do paciente está estruturado, como ele foi formado, forjado, quase como uma escultura, né? Como dizia Freud num período da sua vida. Porque a gente não pode desconsiderar que, além das palavras, tem um significado, porque se a gente desconsidera o que está além das palavras, é porque a gente não sabe como realizar uma escuta do inconsciente. Eficaz, efetiva, potente, transformadora, que causa insights profundos, que ilumina aspectos da vida do paciente que o paciente desconhecia completamente sobre si mesmo. E aí, quando há muita confusão, os terapeutas ficam presos às historinhas que os pacientes ficam contando nas sessões, aquela encheção de linguiça que eles fazem para ocupar o espaço da sessão. E aí ficam presos a protocolos de como trabalhar com os pacientes, que muitas vezes são protocolos repetitivos, que não identificam a especificidade de cada caso. Aí fica mais difícil você voar abaixo do radar do inconsciente do paciente, conseguir realmente entender os mistérios da alma humana daquela pessoa, te ajudar ele a enxergar as próprias fantasias sem tanto medo, sem tanto pavor, sem tanto julgamento severo, para diminuir a angústia do paciente. Por exemplo, um paciente que sonha que está numa festa com os familiares da esposa e todos estão olhando para ele com um olhar de reprovação. É um sonho que tem um caráter que também é um caráter de autopunição severa por parte do superego. Afinal, as figuras que são os objetos, que são que estruturam o superego do paciente, estão ali olhando para ele com cara de reprovação do sonho. E também há a possibilidade desse sonho ser um sonho antecipatório, algum tipo de situação em que o paciente vai se confrontar ainda, que o inconsciente dele já antecipou antes da consciência dele.